Fala galera do Excel, tudo bem com vocês? Pessoal, na nossa aula de hoje vamos aprender a utilizar as funções procv e procx. Bora aprender um pouco então? Temos aqui a nossa tabela de controle diário referente a vendas de materiais dentro de um determinado período. Essa tabela foi a mesma utilizada na nossa aula sobre soma-se e soma-sis. Se você ainda não assistiu essa aula, tá aqui no card aqui em cima. Assiste ao final dessa aula também, que tá incrível, tem bastante dica de Excel legal. E a gente vai utilizar essa mesma tabela para as nossas funções procv e procx. Vamos começar com a nossa função procv então. Vamos abrir aqui a nossa fórmula, digitando igual a procv dentro da nossa célula e abrindo parênteses. Então temos aqui a nossa sintaxe da fórmula, onde nós temos valor procurado, matriz de tabela e número índice da coluna. Dentro de uma fórmula de Excel, todos os valores que estão aqui entre colchetes, eles são valores não obrigatórios, então a gente não precisa preenchê-los. Vamos trabalhar apenas com os valores obrigatórios. Então, para o procv, quais são as funções pedidas? Valor procurado, matriz tabela e número índice de coluna. Vamos começar com o nosso valor procurado. Então, nós queremos procurar este nosso primeiro valor, que é o bloco 6F. Ponto e vírgula, aonde nós queremos procurar este valor. Lembrando que a função procv, a gente já precisa pensar na próxima etapa dela, que seria o número índice da coluna. Então, para que essa fórmula dê certo, eu preciso selecionar a minha matriz partindo do valor que eu estou procurando até o número índice da minha coluna de retorno. Então, neste caso, vamos procurar o nosso material e queremos que ele retorne o valor unitário. Então, a gente vem aqui na nossa coluna material até valor unitário e seleciona as células para baixo. Pressionando F4 para travar a referência, ponto e vírgula, número índice da coluna. Então, dentro desta matriz que acabamos de selecionar, qual é a coluna que faz referência ao valor unitário? Então, temos aqui a nossa coluna 1, material, coluna 2, quantidade, coluna 3, valor unitário. Então, pressionamos 3, fechamos o parênteses e apertamos o Enter. Note que aqui ele nos retornou o valor 0,1. E dentro da nossa matriz, não temos este valor. Por que ele retornou 0,1? Por conta da formatação da célula. Então a gente pode corrigir esse problema de uma forma bem simples. Como eu sei que eu quero retornar o meu valor unitário, eu posso vir aqui em qualquer valor unitário, pegar o nosso pincel de formatação e aplicar a mesma formatação à nossa célula referente à nossa tabela. E assim posso arrastar a função para baixo e verificar todos os valores. Note que aqui a nossa fórmula nos apresentou um erro. Por quê? O procv não tem nenhum atributo por si só que corrija algum erro caso ele apareça, ou então apenas mascare este erro, diferentemente da nossa função procx. Então vamos pegar aqui agora a nossa função procx, partindo da mesma função. Então abrindo a sintaxe da nossa fórmula, digitando igual a procx. Temos aqui como sintaxe o valor da pesquisa, a pesquisa da matriz e a matriz de retorno. Os próximos itens não são obrigatórios, porém vamos utilizar um deles. Então aqui na nossa pesquisa de valor é a mesma função do procv, a gente seleciona aqui o nosso material, ponto e vírgula, a matriz de pesquisa, aqui começam as diferenças. Dentro do procv eu preciso selecionar até onde eu vou retornar o valor. Na procx não, eu seleciono apenas a matriz que compõe este item. Então eu venho aqui na coluna material, seleciono todos os itens, F4 para travar as referências, ponto e vírgula, matriz de retorno. Como a gente quer retornar apenas o valor unitário, eu posso vir aqui na coluna valor unitário, selecionar todos os valores, pressionar F4 para travar a referência e fechar a nossa fórmula. Já temos todos os parâmetros que precisamos. Vamos apertar o Enter. Tivemos o mesmo erro da nossa função procv, onde temos aqui uma formatação incorreta. Então a gente pode clicar aqui na função mesmo, pegar o nosso pincel de formatação e aplicar a esta célula e arrastar os valores para baixo. Aqui a função procx, ela já conseguiu retornar este valor do arame. Por que a nossa função procv não conseguiu? Muito provavelmente algum erro aqui dentro dela, pois a função procv é uma função um pouco mais pesada que a procx. Então nós temos esse erro que acontece no procv e não acontece na procx. Mas vamos supor que aqui tivesse qualquer outro valor. A exemplo, tivesse aqui um bloco 4F. Note que agora as duas fórmulas apresentaram um erro. Por quê? Não existe dentro dessa nossa tabela o valor bloco 4F. Como eu corrigiria isso dentro da função procv ou procx, ou mascararia esse erro?
Dentro da função procv, eu precisaria colocar antes da nossa fórmula aqui a função se erro e definir um valor caso essa fórmula desse erro. Já na função procx, nós temos essa função dentro da própria fórmula. Então vamos pressionar F2 aqui, apagar o nosso parênteses e vamos apertar mais uma vez ponto e vírgula, onde ela nos pede aqui se não encontrada. Então ela já tem um se erro embutida nela mesmo. Aqui para colocar qualquer valor, podemos abrir um parênteses e digitar não encontrado. Fechando a nossa aspas, fechando o nosso parênteses, note que já temos aqui o valor não encontrado, diferentemente da procv, onde eu precisaria colocar a função se erro antes da minha função procv. Então, quais as vantagens da função procx? Ela já possui uma função se erro embutida nela mesmo, eu não precisaria colocar uma fórmula antes, e ela também é uma fórmula mais leve. Vamos supor que tivéssemos aqui 100 mil linhas, 200 mil linhas, essa planilha com procv, ela pesaria muito mais do que com a função procx, que já é uma função mais automática, mais leve e facilita muito o dia a dia de quem utiliza o Microsoft Excel. Pessoal, então essa foi a nossa dica de hoje referente às funções procv e procx. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma sugestão, algum comentário, coloquem aí abaixo nos campos do comentário quais as próximas aulas que vocês querem ver, quais as próximas dicas que vocês querem tirar conosco aqui da Excel todo dia. Vamos estar lendo todos os comentários e verificando com possibilidade um conteúdo semanal referente às dicas que forem colocadas nos comentários. Muito obrigado a todos e até a próxima.